Ai, ai. Todo mundo conhece a história de Paulo, sim ou não? Paulo a caminho de Damasco, montado num cavalo imponente, é ou não é? E aí ele está lá, junto com outros dois, indo em direção a Damasco. De repente, clarão, uma luz muito forte, o cavalo empina, relincha, Paulo cai ao chão, Paulo cai do cavalo, bonito, aquela cena cinematográfica, a poeira sobe, embaça tudo, aquela névoa de poeira. De repente a voz do Senhor como a voz de um trovão. É assim ou não é? Paulo cai do cavalo ou não cai? A cena é linda, só tem um problema. A Bíblia não fala que Paulo cai do cavalo. Não tem nenhum texto da palavra de Deus dizendo que Paulo cai do cavalo. Isso é que é o mais legal de tudo. E sempre que eu prego sobre isso, o crente que é mais zeloso, o crente que é bereano, ele fica indignado, ele vai lá na Bíblia. Não, tem que estar em algum lugar. Eu sempre acreditei que Paulo caiu do cavalo. Aí no final ele me chama e fala: pastor, eu procurei e não tem mesmo. Eu sei que não tem. É por isso que eu falei. Paulo não cai do cavalo. E isso é muito legal, porque o texto é muito mais simples. E por ser muito mais simples, ele é muito mais perigoso. Atos não fala de cavalo, nem em Atos 9, que é falando da conversão de Paulo, nem lá em Atos, acho que é 22, quando Paulo conta sobre a sua conversão. Atos não fala de cavalo, mas fala de chão. Fala de um homem seguro de si, convertido, religioso, anda rápido na direção errada. Paulo não estava em crise, Paulo ele não estava em dúvida, Paulo não estava em busca de Deus, ele não estava fazendo nada disso. Paulo estava certo, ele estava convicto, e às vezes estar certo é o maior obstáculo que existe entre nós e a verdade. Estar certo muitas vezes é o maior obstáculo entre nós e o próprio Deus e o próprio Cristo. Talvez a gente goste da ideia do cavalo e que Paulo caiu daquele cavalo ali, porque isso ajuda meio que a explicar o tombo. A gente quer que algo grande que cai precisa cair de algo grande, de algo imponente, mas Deus não derruba Paulo de um cavalo, Deus derruba Paulo de si mesmo. O que cai ali é o próprio Paulo, não só fisicamente. Isso é que é o mais interessante de tudo. Paulo cai do orgulho, Paulo cai da certeza, Paulo cai da convicção, Paulo cai da teologia sem Cristo. É dali que Paulo cai. O chão não é acidente, é o lugar onde todo chamado verdadeiro acontece. Assim foi com Isaías, assim foi com João, assim foi com tantos outros. No seu chamado, eles se prostram ao chão, eles não resistem ao peso da glória de Deus e vão ao chão. A pergunta hoje não é onde está o cavalo no texto, a pergunta ela é mais incômoda, é onde está o chão da nossa fé. Será que Deus já nos jogou no chão para poder restaurar ou nos dar um pouco de fé? Porque enquanto a gente insiste em subir, Deus continua chamando para baixo, Ele continua chamando para descer, e só quem cai consegue de fato se levantar no caminho certo. Essa história de hoje nos leva ao tema da mensagem: quando Deus interrompe o caminho. Atos capítulo 9, do 1 ao 9, quando Deus interrompe o caminho. Atos 9, do 1 ao 9, a minha versão é a NVI. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, o povo de Deus, o povo cristão, era conhecido como o povo do caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu.
Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Que ela fale profundamente ao nosso coração. Que ela nos faça cair do cavalo, Deus, nesta manhã. Cair do cavalo do nosso orgulho, cair do cavalo da nossa autossuficiência, cair do cavalo do nosso conhecimento, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, Deus. Que a gente caia, Senhor, de todas essas coisas, para levantarmos no caminho certo, no chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco essa manhã, Deus. Espírito Santo de Deus, sopra a Tua palavra nos corações essa manhã, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O chamado de Paulo não começa com uma decisão, começa com uma interrupção. Paulo estava indo para um lugar, foi interrompido por Deus. Ele não está em oração, ele não está em jejum, ele não está pedindo direção a Deus. Paulo está andando rápido, convicto, seguro, religioso. No caminho de Damasco não existe crise espiritual para Paulo, pelo contrário, existe certeza de que está fazendo a coisa certa, e é exatamente ali que Deus entra. Isso já desmonta muita coisa dentro da gente, porque aprendemos a pensar que Deus chama quem está procurando, quem está sensível, quem está disponível, mas o texto mostra outra coisa. Deus chama quem Ele quer, quando quer, do jeito que quer. O chamado não é uma resposta ao nosso interesse, é uma iniciativa da graça de Deus. Pelo menos com Paulo foi assim. Paulo não encontrou Jesus. Paulo não estava indo para Damasco para se encontrar com Jesus. Jesus é que atravessou o caminho de Paulo e se encontrou com ele. E quando esse encontro acontece, nada é romântico. Há luz, há voz, há queda e há silêncio. Não tem música de fundo, não tem ré com nona no teclado para te fazer chorar. Não tem uma luz e fumaça ambiente para poder manter um clima espiritual para isso. Não existe explicação imediata. O que existe é chão de terra. O que existe é cegueira, existe confusão. O chamado verdadeiro não começa com clareza total, começa com desorientação. Deus primeiro desmonta o caminho antigo antes de mostrar o novo. Esse texto, ele não está aqui só para contar a história de um grande apóstolo, ele está aqui para revelar como Deus age quando decide intervir na rota de alguém. Antes das cartas, antes da teologia, antes da missão aos gentios, houve um homem no chão, sem ver, ouvindo uma voz que confrontava suas certezas mais profundas. Ao longo desse ano a gente vai ler as cartas de Paulo, nós vamos aprender com as suas palavras, sua doutrina, sua fé, mas hoje, antes de ouvir o que Paulo escreveu, nós precisamos entender o que Paulo viveu, o que aconteceu com Paulo. Quem é esse homem que foi chamado para pregar aos gentios? Porque o chamado que começa em Atos é a chave que abre tudo que vem depois. E talvez enquanto ouvimos essa história, Deus esteja menos interessado em nos explicar coisas e mais interessado em interromper caminhos, atravessar caminhos. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é que Deus confronta certezas antes de corrigir comportamentos. Deus confronta certezas antes de corrigir comportamentos. Atos 9, de 1 a 5. A gente já leu, eu vou repetir essa parte. Atos 9, de 1 a 5. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és
és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo não estava vivendo um pecado escancarado, até estava, mas ele não sabia disso. Ele não sabia que ele estava vivendo um pecado terrível na sua vida, sabe? Porque ele não era um homem dissoluto, entregue às paixões desse mundo. Ele não era um homem imoral, né, ou indiferente a Deus. Pelo contrário, ele era zeloso, ele era fariseu, daquele mais tradicional que tinha. Ele era da tribo de Benjamim, ele tinha currículo espiritual, ele era religioso, ele era disciplinado, ele era conhecedor das escrituras, mestre da lei. O problema de Paulo não era falta de fé, não era falta de conhecimento, não era falta de informação. O problema dele era excesso de certeza. Ele tinha convicção suficiente demais para perseguir, para prender, para autorizar mortes, acreditando sinceramente que ele estava servindo a Deus, fazendo o que ele estava fazendo. E isso é assustador. Por quê? Porque o texto ele nos mostra que é possível estar profundamente errado sem estar confuso. Paulo erra, mas erra com convicção. É possível caminhar com segurança absoluta e ainda assim caminhar na direção oposta à vontade de Deus. Paulo não precisava de mais informação, ele não precisava de mais conhecimento. Paulo precisava de confronto. Confronto era o que Paulo precisava. Deus não chega perguntando para Paulo: Paulo, o que tu acha a respeito disso que você está fazendo? Não, Deus chega dizendo quem ele é. Eu sou Jesus, a quem você persegue. A primeira coisa a cair não é Paulo. A primeira coisa a cair no chão são as certezas de Paulo. Repare, Deus não começa corrigindo o comportamento de Paulo. Ele não lista os seus erros e vai fazendo ali uma checklist de cada pecado e de cada erro que Paulo está cometendo. Ele não faz um inventário moral. Deus confronta a raiz, Deus confronta a identidade, a direção. O comportamento é só um fruto visível de uma certeza errada. E enquanto a raiz não é tratada, mudar o comportamento não passa de maquiagem espiritual. Deus não reforma caminhos errados, Deus interrompe. Porque reformar um caminho errado não serve de nada. O caminho está errado. Se o caminho está errado, você tem que interromper aquele caminho. E aqui é que está o perigo silencioso dentro da igreja. A gente aprende a medir espiritualidade por práticas externas, frequência, linguagens, costumes, envolvimento. Mas Paulo tinha isso tudo, e mesmo assim ele estava perseguindo o próprio Cristo. O zelo sem discernimento pode se tornar oposição a Deus. A convicção sem submissão pode se tornar violência espiritual. Nem toda certeza vem de Deus, nem toda convicção vem do Senhor. Algumas convicções precisam ser quebradas para que a fé verdadeira nasça. Deus derruba Paulo no chão para mostrar algo simples e brutal. Estar certo não é o mesmo que estar alinhado. Paulo estava alinhado com uma tradição, com uma interpretação, com um sistema religioso, mas ele não estava alinhado com Cristo. Por isso é que a pergunta não é: Paulo, por que você erra? Mas é: Paulo, por que você me persegue? Paulo achava que estava defendendo Deus. Ele descobre que estava atacando o próprio Deus que dizia amar. Imagina alguém que está dirigindo à noite, confiante, certo de que ele está no caminho certo. O volante está tranquilo, está perfeito, está acelerando, tudo parece certo, o carro responde bem, o carro funciona muito bem, o farol está ligado. O problema não é o motorista ele é um bom condutor, ele está ali caminhando naquela estrada. O problema foi a placa lá atrás que foi trocada, dando a direção errada. A estrada que leva para Bangu estava dizendo que era para Caxias, e ele segue indo para Caxias, só que quando ele chegar no final não é Caxias, é Bangu. Você está entendendo o problema? Eu posso estar certo na estrada, eu posso estar certo no caminho, convicto de que eu estou no lugar certo, só que quanto mais esse motorista acelera, mais longe ele fica do seu destino. Nesse caso, o maior perigo não é uma insegurança com o carro, ou uma insegurança com a estrada, ou uma insegurança com o motorista, é a confiança. Eu sei que eu estou certo, eu vou continuar nessa direção aqui, porque a placa lá me disse que esse era o caminho certo. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele não precisava de incentivo.
Paulo precisava de freio, Paulo precisava de interrupção. Deus não encorajou a seguir e para corrigir no meio do caminho, não. Deus o parou. A luz, ela não vem para inspirar, ela vem para interromper. O chão não é punição, é misericórdia. Deus joga Paulo no chão por misericórdia, para ele não continuar seguindo no caminho errado, porque continuar no caminho certo para o lugar errado é a forma mais rápida de se perder. E isso nos obriga a uma pergunta desconfortável: em que áreas da nossa fé nós estamos certos demais para ouvir? Qual é a área da nossa fé que estamos certos demais para ouvir? Em que ponto já não perguntamos mais a Deus, porque as respostas que nós damos para as nossas próprias perguntas já estão prontas? Não, isso já está definido, isso é uma questão que está fechada. Isso aqui eu continuo pensando igual, não mudo nada daquilo que eu pensava, eu continuo pensando do mesmo jeito. Eu não estou nem aí se a rota é diferente, eu estou certo, eu estou convicto. Eu não preciso de respostas, eu tenho todas as respostas, eu estudo muito, eu sei teologia. Você não precisa me dizer qual é o caminho que eu devo seguir, porque o caminho para mim está muito certo na minha cabeça. Às vezes não resistimos a Deus com rebeldia, mas com convicção religiosa. A convicção às vezes faz a gente resistir a Deus. Não é um pecado visível, mas é uma certeza teológica não examinada à luz de Cristo. Toda teologia precisa ser construída a partir de Cristo. A chave de interpretação bíblica precisa ser Cristo. Qualquer coisa que não aponte para Cristo, a interpretação está errada. Paulo precisou cair para ouvir, ele precisou parar para enxergar, ele precisou perder o controle para ser redirecionado, e esse é um padrão bíblico. Deus primeiro ele confronta aquilo que nos sustenta por dentro, só depois é que ele mexe naquilo que nós fazemos por fora, porque comportamentos podem ser ajustados sem conversão. É fácil ajustar comportamento e não ter conversão, mas certezas quebradas geram transformação real. Talvez hoje Deus não queira ajustar detalhes na sua vida, talvez Ele queira interromper uma rota inteira. Você está no caminho errado, não porque você seja mal, você é bom, mas porque você está convencido demais, você tem certezas demais, você está cheio de marra demais. Não porque você não ame a Deus, não é isso, você ama a Deus, mas é porque você pode estar defendendo uma ideia de Deus que o próprio Deus não reconhece. Só você entende Deus desse jeito, nem Deus entende Deus do jeito que você entende Ele. Olha que doido isso. O chamado de Paulo ele começa quando as suas certezas caem no chão, e isso nos ensina algo essencial para toda a série de mensagens que nós vamos ter no decorrer desse ano. Antes de Deus usar alguém, Ele confronta. Antes de enviar, Ele desmonta. Antes de escrever cartas profundas que atravessaram séculos, Paulo precisou admitir que estava profundamente errado e andando na direção errada. O chamado de Deus não nos leva para onde queremos, Ele nos leva onde precisamos. Às vezes, para onde precisamos começa com uma queda, com silêncio, com o fim das certezas, porque só quando o caminho antigo é interrompido é que o novo pode de fato começar na sua vida. Em segundo lugar, que esse texto nos ensina é que Deus nos deixa cegos para o que éramos antes de nos mostrar o que seremos. Deus nos deixa cego para o que éramos antes de nos mostrar o que seremos. Versículo 8 e 9. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. A cegueira de Paulo não é só um mero detalhe narrativo aqui na história, é o centro do processo. Quando a luz aparece, ele cai, quando ele se levanta, ele não vê, está cego. O homem que achava que enxergava tudo, agora ele precisa ser conduzido pela mão por alguém, senão ele cai, porque ele não enxerga nada. O perseguidor, agora ele depende de outro. O líder agora espera.
O chamado não termina ali no chão, ele continua no escuro. E isso gera tensão, porque quebra a nossa lógica religiosa. A gente imagina que depois do encontro com Deus, tudo fica mais claro. Mas com Paulo acontece o contrário. Quanto mais perto de Cristo, menos controle ele tem. Quanto mais chamado, mais dependente de Deus ele é. Deus não entrega respostas imediatas para Paulo. Isso é lindo no texto. Deus entrega silêncio para ele. Deus entrega escuridão. E silêncio, escuridão, às vezes é linguagem divina também. Paulo passa 3 dias sem ver, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. O texto não diz que ele pregou, não diz que ele orou em voz alta, não diz que ele planejou o futuro, diz apenas que ele ficou ali, sem fazer nada, no escuro, com tudo que ele era se desmontando. A cegueira para Paulo aqui não é castigo, é cirurgia. Deus apaga a luz externa para que Paulo conseguisse olhar aquilo que estava dentro. Aqui mora uma das maiores tensões da fé cristã. A gente quer chamado com pressa, para ontem, tem que ser logo. A gente quer direção imediata, a gente quer clareza total, mas Deus trabalha diferente. Ele não revela o futuro antes de trabalhar o passado. Paulo precisava desaprender antes para reaprender. Ele precisava esvaziar antes de ser cheio. Enquanto ele enxergava demais, não havia espaço para Cristo. Perceba, Deus não devolve a visão de Paulo no mesmo instante que o confronta. Há um intervalo, há um tempo entre a queda e a missão, entre a voz e o envio, entre o encontro e o ministério. Esse intervalo é pedagógico. Deus está usando de pedagogia com Paulo. Deus forma pessoas no intervalo. É no deserto que ele forma um intervalo. O problema é que a gente odeia intervalos. Eu vi uma mãe reclamando na internet, dizendo que eles foram na casa da avó, no interior do país, e na casa da avó não tinha internet, então não tinha streaming, e eles foram obrigados a assistir televisão. E assistir televisão para eles era um tédio, porque programa de televisão tem propaganda, tem intervalo. Quando chegava a propaganda, mãe, eu não quero ver, mãe, troca, mãe. Por que não passa direto? Por que tem esse negócio no meio? Eu não quero assistir esse negócio. Essa geração desaprendeu a lidar com tédio, desaprendeu a lidar com intervalo. Às vezes, eu tive 4 filhos, né? Então a gente acompanhou várias fases dos nossos filhos, né? Uma fase mais raiz com os mais velhos, uma fase mais Nutella com caçula e tal. E dessa fase Nutella tem uma parada importante, funcionou com meu filho, que é a questão das telas. Não se pode dar tela para criança, porque se você der tela, ela fica hiperestimulada. Concordo, fica mesmo. Tem que dar ócio para a criança, tem que dar intervalos para a criança, tem que deixar a criança no tédio. Eu, quando acordei para isso com o caçula ficou chateadíssimo comigo, mas limitei tela a 2h30 por dia. Começou com 2 horas, ele ficou um pouquinho mais velho, 2h30. Começou com 1h30, aí foi para 2, agora está em 2h30. Ele ficou chateadíssimo na época, mas depois que eu limitei as telas a 2h30, ele aprendeu a tocar teclado, ele aprendeu a jogar ping-pong na escola, ele aprendeu a editar música e vídeo, ele compôs mais de 30 músicas, só o instrumental. Tédio, intervalo, é importante. Só que às vezes a gente, nessa ânsia de tirar a tela, a gente acha que tem que ficar estimulando a criança o tempo todo. Não, eu tenho que brincar, não, eu tenho que fazer, eu tenho que cantar musiquinha, não, eu tenho que ler um livro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que levar no parque, eu tenho que levar na praça, eu tenho que... Não, deixa ficar com tédio. Ah, mas vai chorar, deixa chorar, gente. Deixa a criança viver o tédio dela. Deixa ela ficar chateada. Ela não sabe dizer, tô chateado que não tem nada para fazer. Aí ela chora. Pai conhece quando é choro de dor, quando é choro de carência, quando é choro porque precisa de segurança, de colo, e quando é choro só de manha. Deixa chorar. Deixa ficar no intervalo. Deixa ficar no tédio. Deus forma pessoas no intervalo, porque no intervalo não tem palco, no intervalo não tem aplauso,
No intervalo não tem confirmação pública. No intervalo só tem silêncio, dúvida e espera. E é exatamente aí que muitos abandonam o processo. Querem a luz sem o escuro. Querem o chamado sem a cegueira. Querem o envio sem a desconstrução do que vinha antes. Mas com Deus a ordem importa. A cegueira de Paulo força a encarar algo que nunca precisou antes. Força Paulo à vulnerabilidade. Paulo teve que encarar a vulnerabilidade, ele não sabia o que era isso. Ele não escolhe mais quando se levanta, ele não decide mais para onde vai. Alguém tem que pegar ele pela mão e levar, ele não escolhe mais o ritmo, alguém que o conduz. Isso é profundamente humilhante para alguém que sempre liderou, para alguém que esteve sempre à frente, para alguém que pegava na mão dos outros e conduzia, e agora você tem que ser conduzido. É ruim ter que encarar isso, mas é exatamente essa humilhação que prepara o coração para obedecer. Deixa eu te apertar um pouco mais. Às vezes, Deus não está em silêncio porque está ausente. Às vezes Ele está em silêncio porque está trabalhando fundo demais para ser superficial. Barulho às vezes é superficial demais. O escuro não é abandono, o escuro é preparação. A cegueira não é retrocesso. A cegueira de Paulo é um avanço invisível. Às vezes a gente não consegue enxergar que dar um passo atrás é andar para frente. Quem está indo no caminho errado precisa voltar para pegar o caminho certo. Quem pega o trem para o ramal de Saracuruna, quando você queria ir para o Gramacho, é o mesmo ramal? Nem sei. Saracuruna e Gramacho é o mesmo ramal, né? O exemplo ficou ruim agora. Mas finge que eu estou falando de outro ramal. É melhor você descer logo para pegar o ramal certo. Vocês viram que eu ando bem de trem, né? Se eu pegar o trem eu me perco na Central do Brasil. O avanço é invisível. Paulo ele precisa esquecer quem ele era para não tentar servir a Deus com a identidade antiga que ele tinha. Porque se Deus chamasse e imediatamente o colocasse em ação, Paulo continuaria sendo Paulo, só que com Jesus adicionado. Jesus seria só a cereja do bolo na vida de Paulo. Não seria tudo o que ele precisa. Jesus não é a cereja do bolo na sua vida. Jesus é tudo o que você precisa. Você não precisa de uma cereja de bolo. Você já não é bom o suficiente, só precisa de Jesus para estar perfeito. Não! Jesus é tudo o que você precisa. Isso não é cristianismo. Ter um Jesus como a cereja do bolo, não é. O chamado não adiciona Cristo à nossa vida antiga. O chamado encerra uma vida para começar outra. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é evangelho, é metanoia, é mudança de mente, é transformação de vida. Não é um plus. Você não era o Zé das Couves e agora você é o Zé das Couves Pro Plus porque tem Jesus. Não. Evangelho é transformação. É transformação. É sair do Xiaomi pro iPhone. Zoei quem usa Xiaomi. O pessoal da Xiaomi tá rindo. Essa tensão do que é o Evangelho precisa nos alcançar. Precisa mexer com a gente. Precisa chacoalhar por dentro, porque muitas vezes nós queremos Deus conforme quem nós já somos. Queremos que Deus confirme, valide aquilo que nós já fazemos, quando o que Ele quer é refazer por completo. Quantas vezes a gente pede direção, quando o que Ele quer é nos parar. Deus, para onde eu vou? Eu quero que Tu pare. Está andando para o caminho errado. Para de fazer tudo o que Tu está fazendo e ouça o caminho que eu tenho para te dizer. Quantas vezes nós oramos por clareza, quando o que Deus quer nesse momento é cegueira, é escuridão. Cegueira temporária. A de Paulo foi temporária. A cegueira de Paulo é misericórdia, não é castigo, porque a cegueira dele impede que ele volte ao caminho antigo. Sem visão ele não pode correr, sem controle ele não pode acelerar. Deus desacelera Paulo à força para salvá-lo de si mesmo. Às vezes Deus nos impede de enxergar para não nos permitir escolher errado outra vez.
E aqui vem a palavra que precisa cortar como lâmina. O chamado de Deus não nos leva para onde queremos, Ele nos leva para onde precisamos. E muitas vezes, por onde precisamos passar, por um escuro que não escolhemos. Esse por onde precisamos é passar por um escuro que nós não escolhemos, um tempo em que Deus não explica, Ele só conduz. Quando Paulo finalmente volta a enxergar, ele não é mais o mesmo homem, ele não é apenas alguém que viu Jesus, ele é alguém que foi quebrado, silenciado e reconstruído. O escuro fez com que a luz sozinha não faria, o escuro tirou o orgulho, o escuro tirou a pressa, o escuro gerou dependência. E Paulo, o chamado verdadeiro não nos apressa, ele nos aprofunda, não nos exibe, nos esconde, ele não nos esclarece tudo, ele nos ensina a confiar. E talvez hoje Deus esteja atrasando a sua vida, talvez Ele esteja te preparando para não carregar o chamado com a identidade errada, e por isso Ele te freia, por isso Ele te para, antes de mostrar o que seremos. Deus precisa cegar para o que nós éramos antes, porque só quem aceita passar pelo escuro consegue depois enxergar o caminho certo. Terceiro lugar que esse texto nos mostra é que Deus nos envia por caminhos de submissão, não de protagonismo. Essa parte é muito interessante. Versículo 10 ao 18, estamos no capítulo 9 de Atos. Deus nos envia por caminhos de submissão, não de protagonismo. Atos 9, 10 a 18. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois da queda, depois do escuro, depois do silêncio, a gente imagina que agora Paulo está pronto para assumir o centro da cena. Afinal, ele viu Jesus. Eu conheço o meu Senhor. Eu sei quem que me chamou. É ou não é? Paulo ouviu a voz. Ele viveu uma experiência única. Mas o texto segue em outra direção. Você observou o texto? Deus não abriu os olhos dele e ele foi seguir a missão. Não foi isso que Deus fez. Deus não entrega Paulo diretamente a uma missão. Deus o entrega a uma pessoa, um homem comum, simples, um discípulo quase desconhecido chamado Ananias. Isso é desconcertante para Paulo. Por quê? Porque chamar de Paulo não termina com uma revelação direta, termina com submissão. Como é difícil isso hoje em dia. A gente tem muita dificuldade com submissão, é ou não é? Falou de submissão, as mulheres se coçam, os líderes ficam ensandecidos. Falar de submissão é um problema. Como assim, submisso? Está abaixo de uma missão? Não fui chamado para estar abaixo de ninguém. Eu é que mando na minha vida. Futuro apóstolo dos gentios, Paulo, ele precisa esperar alguém bater a porta. Ele precisa ouvir instruções de um outro discípulo. Ele precisa receber a imposição de mãos de alguém sem currículo espiritual. Ele era mestre da lei. Alguém sem currículo espiritual
espiritual nenhum tem que botar a mão na cabeça dele, sem fama, sem destaque. O chamado não coloca Paulo acima da comunidade. O chamado insere Paulo dentro da comunidade. Aqui Deus deixa algo muito nítido. Ele não forma líderes isolados, ele forma servos dentro do corpo. Paulo não começa pregando, Paulo começa obedecendo, ele não começa ensinando, ele começa sendo conduzido. O homem que escreveu as cartas que atravessaram séculos e nos atinge hoje aqui, começa aprendendo a ouvir uma voz que não vem do céu, mas vem da igreja, vem do meio do povo, de gente simples. Isso quebra essa fantasia espiritual que a gente alimenta, essa ideia de que chamado nos dá autonomia, que o chamado nos dá autoridade imediata, que o chamado nos dá voz própria. No reino de Deus o chamado não emancipa. No reino de Deus o chamado submete. No reino de Deus o chamado não acelera, ele alinha. Deus não confia grandes missões a quem não aprendeu a se colocar sob cuidado espiritual de alguém. Paulo poderia questionar Ananias, ele podia desconfiar, ele poderia dizer que tinha ouvido o próprio Jesus o chamando em pessoa, mas ele não fez isso. Ele se submete a Ananias, ele recebe oração, ele recebe direção, ele recebe visão de novo. O chamado verdadeiro sempre passa por gente comum, e isso é intencional. Deus nos cura por meio de pessoas, para que nunca confundamos o chamado com autossuficiência. Nós precisamos um dos outros. Você precisa da Mariazinha, você precisa do Joãozinho, você precisa do Zé Ninguém, você precisa deles. Deus fez assim com Paulo. Quem tu acha que tu é? Se submeta a gente simples. Ah, mas ele não sabe de Bíblia. Se submeta. Ah, mas olha o conhecimento intelectual dele. Se submeta. Quem tu pensa que tu é? Tu acha que teu currículo é alguma coisa? Se submete. Quem não sabe se submeter não está pronto para a missão. Ah, mas a minha maturidade espiritual, eu tenho muito mais anos de igreja. Ele se converteu ontem, mas ele chegou aqui primeiro. Se submeta. Deus chamou ele para cuidar de você. Ah, mas eu vim de outra igreja, eu já era pastor na minha outra igreja. Não, já era missionário. Não, já era diácono. Você vai se submeter a auxiliar de célula lá, ó. Está disposto? Se com Paulo não teve atropelo de processos, se na igreja de Atos, na igreja primitiva, não teve atropelo de processos, não é aqui que você vai chegar com um currículo espiritual e passar à frente de ninguém. Se submeta. Se submeta. Sem submissão não tem chamado. Sem submissão não tem missão. Em 1952, a nadadora Florence Chadwick, ela tentou atravessar o canal da Catalina até a Califórnia. Ela era uma nadadora excepcional, grande nadadora, já tinha atravessado o Canal da Mancha, ela já tinha feito esse trajeto que era muito difícil, mas naquele dia a neblina cobriu o mar. Porque a neblina cobriu o mar, ela não tinha uma referência de distância. E ela nadou por horas. Chegou uma hora que ela já estava cansada, confusa, e chamou o barco de apoio. Quando ela subiu no barco de apoio, ela estava a 1 quilômetro do destino. Era só mais um pouquinho e ela chegava. Dias depois, ela repetiu o trajeto, sobre as mesmas condições, neblina forte, sem enxergar nada. Só que agora ela tinha referência. Ela fazia ideia do tamanho do trajeto. Concluiu com muita tranquilidade. A diferença foi o corpo dela? Foi a referência. Ela passou a ter referência.
Paulo precisava de referência, nós precisamos de referência. A experiência no caminho de Damasco não substituía isso. A visão não eliminava a necessidade de alguém ao lado. Deus não deixa Paulo sozinho, porque Ele sabe que o isolamento sempre distorce o chamado. Sem Ananias, Paulo poderia desistir, Paulo poderia se perder, ele poderia tentar continuar nadando sem direção. O chamado nos leva para onde precisamos, e muitas vezes esse lugar é a dependência de outros, e isso dói no nosso ego. Essa que está a dificuldade. O ego fica ferido, porque a gente gosta da ideia de ser usado por Deus, mas resistimos à ideia de sermos cuidados por alguém, por pessoas. Gostamos da missão, mas nós desconfiamos da submissão. Nós gostamos de destino, mas rejeitamos o processo. Ananias, ele também vive um momento de tensão. Ele conhece o passado de Paulo, ele sabe quem Paulo foi, ele sabe o que Paulo fez, e mesmo assim, Ananias obedece. Ele podia falar: vou não, Senhor, não quero morrer, esse homem vai me matar, ele é matador de cristãos, não vou cuidar disso, não vou orar por ele, ele não merece que eu ore por ele, olha o que ele fez, não confio nele, ele pode estar fingindo que se converteu para acessar a gente e matar todo mundo. Ananias podia ter falado isso, mas ele confiou na voz que o chamou para obedecer. Ele sabia quem era o Senhor que o chamou para obedecer, e ele foi, porque o discipulado, ele não transforma só o outro, transforma quem caminha junto também. Quem está caminhando junto também é transformado. Deus une, nesse caso aqui de Ananias e Paulo, dois medos num mesmo propósito. Um homem cego esperando ajuda e um homem com medo de ajudar. E no encontro dos dois é que o reino de Deus avança. Líderes de célula que estão presentes aqui, não tenham medo de discipular. Foi Deus que chamou vocês para fazer isso. É Ele quem capacita, é Ele quem vai te dar autoridade para fazer discípulos também. Ah, mas essa pessoa que chegou na minha célula sabe muito mais que eu. E daí? Deus te chamou para fazer discípulos. Ah, mas ele sabe mais de Bíblia do que eu. E daí? Ah, porque ele sabe de teologia. E daí? Ah, porque ele fica questionando. Manda ele ficar quieto. Ah, porque ele não respeita a minha autoridade. Bota ele no lugar dele. É você que está discipulando. Você tem autoridade dada por Deus. Ele que te chamou. Não tenha medo. Ananias não teve medo. Olha quem Ananias discipulou: Paulo. Quem é o Zé das Couves perto de Paulo? Esse cara que chegou na tua célula e acha que sabe de tudo, ele não é Zé ninguém perto de Paulo. Ananias discipulou Paulo. Esse cara não é ninguém, pô. Confia na autoridade que Deus te deu. Não tenha medo. E saiba que no processo Deus vai trabalhar a vida dele, mas vai trabalhar a sua vida também. Paulo recupera a visão só quando ele se submete. Ele não recupera antes. Primeiro ele se submete, depois visão. A cegueira cai quando ele aceita ser conduzido. Isso é profundamente simbólico. Deus devolve a clareza quando há rendição, não quando há pressa, não quando há orgulho espiritual. O chamado de Deus não nos leva para onde queremos, ele nos leva para onde precisamos. E às vezes, esse para onde precisamos é aprender a caminhar com os outros, aprender a depender, aprender a ouvir, aprender a esperar. O extraordinário em Paulo não começa quando ele prega, começa quando ele se deixa tocar. Não começa quando ele escreve, começa quando ele recebe. O chamado que ignora a comunidade não vem de Deus, porque o mesmo Cristo que aparece no caminho é o Cristo que age no corpo. Se Paulo tivesse recusado, Ananias teria ficado com a experiência, mas sem direção. Se Paulo tivesse recusado Ananias, teria ficado com experiência, mas sem direção.
teria história, mas não missão, teria luz, mas não caminho. Deus nos envia sim, mas nunca sozinhos, nunca acima, nunca à parte. Talvez hoje Deus esteja chamando você não para subir, não para ir mais alto, mas para se alinhar, não para liderar mais, mas para ouvir melhor, não para aparecer, mas para caminhar junto, porque no reino o caminho que leva ao extraordinário passa primeiro pela submissão. Eu estou caminhando para o final. O chamado de Paulo, ele não começa com uma resposta pronta. Eu estou concluindo minha palavra. O chamado de Paulo, ele começa com queda. E toda queda, quando é de Deus, não é humilhação inútil, é misericórdia disfarçada. Toda queda, quando é de Deus, não é humilhação inútil, é misericórdia disfarçada. Paulo caiu no caminho porque o caminho estava errado. Paulo caiu para parar de correr. Paulo caiu para aprender a ouvir. E às vezes Deus nos derruba não porque nos odeia, mas porque insiste em nos salvar de nós mesmos. É de nós mesmos que Ele está salvando. O chamado de Paulo não começa com uma visão clara. O chamado de Paulo começa com cegueira. Cegueira que silencia, cegueira que desacelera, cegueira que desmonta a identidade antiga para que uma nova possa nascer. Paulo ficou cego para deixar de enxergar quem ele achava que era. Paulo ficou cego para não voltar ao caminho antigo. Paulo ficou cego porque Deus precisava curar mais fundo que os olhos alcançam. O chamado de Paulo não termina numa experiência espiritual isolada. O chamado de Paulo termina no encontro simples, com um discípulo comum, com um discípulo simples, sem fama, porque Deus não forma servos no isolamento, Deus forma servos no corpo de Cristo. Deus não envia pessoas sozinhas, Deus envia pessoas rendidas. Paulo não se tornou extraordinário porque ele teve uma visão. Paulo se tornou extraordinário porque se rendeu ao processo, porque ele aceitou cair, porque ele aceitou esperar, porque ele aceitou obedecer. O chamado de Deus não nos leva para onde queremos, ele nos leva para onde precisamos cair, para onde precisamos silenciar, para onde precisamos aprender a depender. Antes das cartas houve chão de terra, antes da missão houve escuro, antes do envio houve submissão, e isso muda a forma como nós lemos tudo que Paulo escreveu depois. Por isso essa mensagem é importante antes de começar a série de mensagens, porque talvez hoje Deus não esteja te chamando para fazer algo novo, talvez Ele esteja te chamando para parar. Deus está interrompendo o seu caminho, como Ele interrompeu o caminho de Paulo. Parar para cair, parar para ouvir, para permitir que Ele interrompa o seu caminho, porque o extraordinário não começa quando a gente sobe, o extraordinário começa quando a gente se rende. Hoje, talvez hoje você tenha percebido que essa história não é sobre Paulo só. De repente essa história é sobre você, porque assim como ele, você também tem andado convicto, religioso, certo de muita coisa, mas ainda sem Cristo governando o seu caminho. Jesus não apareceu a Paulo para melhorar a sua fé, Ele apareceu para salvá-lo. E hoje Ele continua fazendo isso. Você consegue colocar o violão aqui no retorno para mim? Obrigado. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje você vai ter essa oportunidade. Esse é o primeiro e mais importante chamado que Deus pode fazer para a sua vida. Não é para mudar de igreja, não é para se tornar um religioso, não é para se adaptar à doutrina batista, não é isso. O chamado é para você se render, é para você admitir que precisa parar de correr, que precisa cair no chão de terra da graça de Deus e ouvir a voz que te chama pelo nome. Saulo, Saulo. Substitui Saulo pelo seu nome agora. Saulo, Saulo.
por que você está longe de mim? Saulo, Saulo, por que você está indo para o caminho errado? Saulo, Saulo, por que você está indo nessa direção? Não foi para aí que eu te chamei, Saulo. Saulo, eu quero te trazer para o caminho certo hoje. Ainda que eu tenha que te derrubar no chão, ainda que eu tenha que te deixar cego, eu preciso que você aprenda a depender não só de mim, mas depender dos outros também. Saulo, Saulo, quem te trouxe pela mão até aqui hoje? Quem foi que te arrastou para a igreja hoje para ouvir a mensagem da salvação? Deus quer te conduzir para Ele. Deus quer te atrair para Ele.